Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por essa oportunidade, clamar junto aos nossos irmãos a Deus, para que possamos ser bons instrumentos, né? Aguçando os nossos pensamentos através do discernimento divino, para que juntos possamos traduzir um pouco desta linda obra, o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Com a responsabilidade de um importante tema, perispírito, traz consigo diversas questões, dúvidas, uma história de importância dentro do espiritismo. Convido os irmãos, caso haja qualquer dúvida ou comentário, a fazer, né, a interferência. Mas antes de adentrarmos neste importante tema que está completamente linkado à razão humana, completamente linkado ao pensamento, não dá para falar sobre perispírito sem falar de pensamento. São coisas completamente interligadas. Tudo aquilo que eu sinto no perispírito é um reflexo dos meus pensamentos. São as impressões causadas, que eu posso ou não levar para o meu plano espiritual, de acordo com o meu nível, com a minha bagagem de conhecimento. Sabendo disso, cabe a nós trazermos à tona um pouco da história, da construção religiosa que envolveu essa descoberta, né? Então, vamos voltar aos primórdios, vamos voltar a Platão, né? Quando Platão acreditava que existia um mundo sensível e um mundo inteligível, né? Quando falamos de um mundo sensível aos olhos de Platão, estamos falando de um mundo humano, um mundo onde você vive e sensibiliza as suas emoções cotidianas. Um mundo onde você erra, onde você comete os seus equívocos, onde você comete os seus acertos. Um mundo onde você pode refletir sobre as suas ações do cotidiano. E o mundo inteligível seria o mundo onde você tem as suas reminiscências, onde fica o seu banco de dados de memória. Segundo Platão, este banco de dados, né, ele traz consigo a existência plural da sua inteligência, jamais esquecida, acumulada na erraticidade, né? Só que é uma erraticidade que não é denominada necessariamente espiritual, mas sim mental. Depois de alguns anos, no século V, vem Santo Agostinho, né, o Aurélio, ou Agostinho de Hipona, né, o Aurélio Augusto, enfim, entre todos os seus nomes. Santo Agostinho, que nasceu no norte, né, da África, na região que compreende aproximadamente a região argeliana hoje, né, da Argélia, depois migrou para a Europa para desenvolver todo o seu trabalho, tendo notoriedade na fundação, sendo um doutor do cristianismo e depois tornando-se cristão, né? Tornando-se, encontrando a busca das suas respostas em Deus. Mas antes de Santo Agostinho adentrar-se no cristianismo, ele adentrou-se na filosofia. E através da filosofia neoplatônica, né? Através do o novo Platão, ele trouxe essa ideia do sensível e do inteligível, né, da sensibilidade e da inteligibilidade, para uma visão religiosa, diferenciando a busca apenas mental para uma busca onde encontra-se Deus. E dentro da sua vivência, o que ele traduziu é basicamente que sim, existe a vida sensível, a vida encarnada, mas existe a vida espiritual que cabe e compreende as questões relacionadas a Deus. Isso foi adotado pelo catolicismo em suas bases de construção e depois pela igreja anglicana também, 1000 anos depois, Lutero, né, onde conseguiu também adotar os mesmos conceitos com algumas diferenças básicas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Com base nesta construção, chegou-se à conclusão
que existia duas formas de inteligência. A inteligência contida na Terra, aquela incubada pelo véu do esquecimento, e a inteligência do espírito, que é aquela que não está abarrotada pelo véu do esquecimento, que está livre para seguir. Mas como linkar esses dois pontos sem um intermediário? Como linkar esses dois pontos sem um envoltório? Mas esse envoltório, afinal, ele é material ou ele é imaterial? Este envoltório, afinal, ele reflete as questões que acontecem na vida do espírito ou ele não reflete? Do que trata-se? Um envoltório de tal magnitude que percorre a existência do espírito por tanto tempo. Aí, na codificação, Allan Kardec traz todas as questões que envolvem o envoltório semimaterial, chamado de perispírito. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. Então, eu peço perdão por ter feito esta introdução, mas ela é importante para vocês entenderem como nós chegamos à denominação do perispírito, como ela é antiga em sua construção, como ela foi baseada em algo que trouxe consigo todo o raciocínio de dois mundos mentais, o mundo sensível, o mundo inteligível, que trouxe consigo Platão, que trouxe consigo Santo Agostinho, para chegar na construção, na codificação kardeciana, através dos espíritos construtores, quem sabe muitos deles, né, já vivido ali no pretérito essas mesmas questões e trazendo a ligação, que é o perispírito, que é tão importante para a compreensão da doutrina, né? Então vamos agora soltar, por gentileza, e estudarmos essa questão. Dúvidas até aqui? Vamos lá. 5. Perispírito. Alimento do perispírito. Da mesma forma que o perisperma é o envoltório que fica ao redor da semente, auxiliando sua germinação, perispírito é o envoltório do espírito, que tem como função auxiliar no desenvolvimento de cada um de vós. Primeira informação de extrema importância, a finalidade que Deus criou o perispírito. A finalidade é auxiliar na nossa evolução. O perispírito não foi feito para gravar as nossas más impressões. Ele não teve como objetivo o mal. Ele teve como objetivo o bem. O mal é causado pelas nossas próprias ações. Entretanto, Deus criou com o objetivo de evolução, da mesma forma que o perisperma tem como objetivo o desenvolvimento do fruto, o perispírito tem como objetivo o desenvolvimento do espírito. Pode seguir. É claro que, embora seja um processo natural, esse desenvolvimento e sua velocidade dependerão do que vos alimentardes. Do mesmo modo que um fruto precisa de nutrientes para amadurecer, o homem precisa buscar no esforço, com instruções e reformas, tudo aquilo que é necessário para o progresso de seu intelecto e de sua moral. A velocidade do desenvolvimento do espírito, das impressões causadas no perispírito, do quanto ele perde sua densidade conforme evoluímos, cabe completamente ao nosso esforço, ao nosso livre-arbítrio, à nossa capacidade de resignar diante das adversidades diversas que a vida nos impõe. Então, nós cultivamos o nosso perispírito. Nós cultivamos o nosso perispírito da mesma forma que nós cultivamos o nosso corpo. A diferença é que o nosso corpo, ele percorre um trajeto curto conosco, uma existência, e depois pertencemos à erraticidade, onde o perispírito nos acompanha em diversos corpos. Então, cultivar o perispírito é tão importante ou mais do que cultivar o próprio corpo. E como eu faço isso? Voltando àquela questão inicial, que é o controle de pensamento, né? A minha capacidade de lidar com as circunstâncias adversas, de entender e interpretar todo o mal que me acontece, e ao mesmo tempo de entender e interpretar todo o bem que me acontece. De não me iludir com o excesso de bem a ponto de envaidecer a minha alma, mas também não de menosprezar a minha existência por conta do mal acometido, né? Então, é esse equilíbrio entre a busca do bem e do mal
é que causam aquilo que eu levarei para o meu perispírito. E este equilíbrio durante toda uma vida, e não propriamente no final dela. Eu não apenas impressiono meu perispírito nos últimos anos, eu impressiono meu perispírito durante toda a minha existência. E quanto menos eu conhecer, mais eu impressionarei. Então, o conhecimento traz consigo a responsabilidade de tirar da relevância aquilo que não tem importância para o seu progresso. De tirar da relevância ou do ênfase aquilo que não tem importância para a sua evolução. Boa noite a todos. Irmão, uma dúvida. Se durante uma fase da minha vida eu causei más impressões no meu perispírito, ainda na mesma encarnação eu consigo melhorar isso? Certamente. Esta é a beleza da mudança. Quando eu consigo a redenção, eu tenho a capacidade de anular o mal cometido. É uma contabilidade perfeita divina. E conseguir não levar, principalmente, essas impressões para o meu perispírito. Mas é claro que na vida existe um fator chamado tempo, e esse fator é muito importante. Será que em 10 anos de redenção eu apago 70 anos de malefícios? Né? Será que eu tenho essa capacidade? Talvez tenha, mas é necessário um esforço proporcional a esse tempo, né, de males cometidos. Porque, às vezes, eu busco o caminho certo para a minha mudança, mas não sou capaz de despertar a humildade e enxergar os meus equívocos atuais. Né? A erraticidade te ajuda nesse ponto. É lá que você olha para si de fora de si e consegue enxergar tudo aquilo que você poderia ter sido e tudo aquilo que você deveria ter sido, né? E aí você cria esses conflitos de consciência, esses conflitos de pensamento, porque sabe que com as ferramentas que teve, poderia ter construído uma obra muito maior. É um conflito existencial que faz parte do mundo de provas e expiações. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. No corpo nós temos o cérebro, que armazena as informações. E o perispírito, como que ele é composto dessa semimatéria? Como que ele arquiva isso? Excelente pergunta. Enquanto no corpo você tem o cérebro, que é o processador da mente, né? No espírito você tem a mente, que na verdade faz a mesma função e muito mais do que o cérebro, enquanto o espírito está fora do corpo. No perispírito você tem um meio termo disso tudo, né? Você tem uma mente semimaterial, uma mente que ainda permite uma conexão maior com o cérebro, entretanto que está completamente linkada à mente, né? Então, o perispírito faz exatamente este papel, o papel de imprimir as impressões deixadas no corpo para o espírito. É como se fosse aquele papel que você passa, né? O papel manteiga, o papel carbono, que você passa para o outro lado a cópia daquilo que é feito. Entretanto, de acordo com quanto você acalca a sua escrita, mais você passará. E você passa aquilo que você escrever. Então, o perispírito não tem somente a capa, a imagem, para que as pessoas possam reconhecê-lo. Ele tem também as informações arquivadas também, nesse caso. Certamente, e são essas informações que ele levará para as próximas existências aquilo que for importante, né? E é lá que está contidas as reminiscências, né? As reminiscências das existências plurais que eu tive, de acordo com as minhas diversas plurais experiências obtidas. É claro que travado ali pelo véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento não permite que eu tenha acesso ao meu passado. E se eu puder dar um conselho a vocês, que bom, né? Que bom, não desejem isso, porque o pretérito pertence à minha forma ainda não lapidada de ser. Pois não? Boa noite, irmão. Primeiro, vamos fazer uma comparação aqui da semente da árvore com o ser humano, né? A semente, no seu desenvolvimento da planta, né, ela pode sofrer
influências do meio que provoque-lhe alguma transformação, a ponto, num futuro, em várias gerações, produzir até uma nova espécie. O caso do perispírito e do corpo humano, o espírito tem uma ação muito forte, principalmente na parte moral do desenvolvimento daquele ser naquela existência. E o perispírito, ele também tem uma ascendência genética também, que se mantém de uma existência a outra, alguma coisa no sentido de manter características de um espírito, de um encarnado nele próprio, numa nova encarnação? Então, é exatamente isso, irmão Afonso. Depende da importância que o encarnado der às questões que ele quer levar na sua bagagem espiritual. Lembrando que Deus nos dá a oportunidade de realizar as nossas próprias malas. Nós fazemos as nossas malas. Você decide se você quer levar o mal cometido ou o bem cometido. Isso é diferente de expiar. Necessariamente eu terei que expiar o mal que eu cometer. Portanto, eu não preciso levar nas minhas impressões. O umbral, o período umbralino, na verdade, ele é opcional. Mas é muito difícil não passar por ele, né? Por quê? Nos momentos em que nós desencarnamos, nós nos deparamos com a nossa tela mental. E essa tela nos diz tudo aquilo que aconteceu na nossa existência. Então, consultar aquilo que aconteceu na nossa existência, muitas vezes nos causa dor, porque foge à nossa programação original, aquela programação que nós propusemos em relação aos espíritos superiores e a Deus. Então, o que acontece? Eu levarei as impressões que eu não superar. Só que superar as impressões leva tempo e leva ao enfrentamento necessário, que muitas vezes passa, por exemplo, por períodos umbralinos. Agora, se o espírito adquirir a compreensão que pode e deve modificar-se e que a reparação não necessariamente vem carregada de dor, ele cria a resignação. E essa resignação o permite não levar em seu perispírito aquilo que deveria ter pertencido apenas ao seu corpo. Não sei se você entendeu. Positivo. E a não realização de alguma coisa que estava na sua programação encarnatória, ela é um agravamento de pena, ou pode provocar um agravamento de pena, ou não necessariamente? Sempre o julgamento dos nossos débitos cabe sempre a Deus, né? Entretanto, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer pode sim potencializar uma expiação futura. Só que a misericórdia divina nos mostra que por mais mal que possamos cometer, nós jamais retrocedemos. Nós sempre evoluímos ou, na pior das hipóteses, estagnamos. Mas nós nunca retrocedemos. Então, quando você vê a si mesmo ou ao próximo cometendo atrocidades terríveis e diz, este irmão irá involuir, isso é um equívoco. Ele jamais evolui, ele estagna ou evolui. Porque por mais que naqueles aspectos evidentes ele esteja praticando o mal de forma descarada e nítida, em outros aspectos, certamente, ele aprendeu algo, ele evoluiu. Talvez não o quanto ele poderia ter evoluído e a não sucumbir a essas tentações, a esses desejos, a esses instintos, mas certamente evoluiu a ponto de poder contribuir aos demais de uma outra forma. Mais uma pergunta, meu irmão. Cada encarnação, o nosso perispírito modifica, conforme o nosso DNA, conforme a nossa imagem. Essa mudança, ela é gradativa durante o período do nascimento da criança? O perispírito modifica, assim como uma pessoa troca de vestes, de roupa, o perispírito se molda, se modifica. Modifica, inclusive, de planetas, né, mudando as suas vestes, e de universos, mudando as suas vestes quando necessário. Essas modificações, elas ocorrem com o propósito de adaptar-se à atmosfera, ao meio daquele determinado país, daquele determinado continente, daquele determinado orbe.
né? Então, o perispírito ele tem essa maleabilidade que o corpo não possui. Se eu pegar um corpo humano e deixar 3 minutos sem ar, ele padece. Se eu pegar um perispírito, ele tem a capacidade de viver sem ar, ele não precisa do ar para viver. Apesar de ser semimaterial, ele não precisa do ar para viver, né? Então, essa maleabilidade é que dá ao perispírito, por exemplo, a capacidade, e alguns espíritos também, de parecer mais novos, quando os desencarnam, de vir com uma aparência desejada. É claro que sempre com o crivo de praticar o bem, e não propriamente de praticar o mal. Mas esta aparência, ela tem que ser proposta antes do nascimento, né? E aí esse ser permanece da mesma forma até a próxima existência. E essas partículas, ou esses fluidos que compõem esse perispírito, são sempre os mesmos, só modifica as aparências? A composição do perispírito, assim como tudo que existe, é basicamente fluido universal modificado, né? É uma espécie de matéria menos densa que a matéria que conhecem, mas é claro que existem muitas coisas por detrás disso que a ciência ainda não compreendeu, mas a ciência já começa a compreender algumas questões, né? Quando vocês veem os estudos mais modernos que falam sobre, por exemplo, a constatação da magnetização, a constatação da energização, já tratamentos propostos nesta linha, isso já mostra que existe algo em volta da nossa existência material que nos permite irradiar determinada energia, determinada impressão. Mas claro que ainda não em níveis altos de complexidade. A composição do perispírito também são ingredientes que pertencem à existência divina, né? Porque ele é muito perfeito e ele nos caminha conosco pelo menos até a nossa purificação plena. Então é incrível o trabalho que o perispírito tem, a importância que ele tem na nossa existência. E lembrando que sem o perispírito, sem a descoberta do perispírito, não existiria a mediunidade. Sem a descoberta do perispírito, não seria capaz a comunicação entre os dois planos. Não seria capaz, por exemplo, vocês estarem conversando com o espírito e assim sucessivamente. Então, o perispírito tem diversas e múltiplas funções na existência do espírito. Pode seguir. São importantes o adubo de vossa caridade e a rega de amor de vossas práticas para a colheita da vossa evolução espiritual. Tudo aquilo que ficar armazenado em vosso perispírito é fruto de vossas ações enquanto encarnados. Portanto, a melhor forma de desenvolvê-lo é aproveitando a oportunidade que a vida material vos proporciona diariamente. O perispírito é o elo entre a matéria e o espírito, e conforme se aprimora, torna-se cada vez mais sutil. Quanto maior o progresso do espírito, menor a densidade do perispírito. É um processo natural, longo e gradativo. Tem um ponto importante, né, de consideração, que conforme evoluímos, menos denso se torna o nosso perispírito. Então, ele vai se tornando mais etéreo, mais sutil, e essa sutileza é a necessidade, né, de carregar impressões materiais, né? Conforme nós evoluímos, menos impressões nós levamos em nossa bagagem, principalmente as ruins, porque o que pesa é aquilo que é material, e não propriamente aquilo que pertence à minha essência espiritual, né? Então, é por esse motivo que vocês, o primeiro passo, né, o primeiro exercício a ser feito ainda quanto encarnados, é a desmaterialização, é não se importar tanto com as questões materiais. Isso é um exercício, né? Quando eu não me importo tanto com as questões materiais, eu já estou praticando a minha própria desmaterialização. Porque quando eu desencarno, eu levo comigo aquilo que realmente importa. E não fico, por exemplo, linkado intelectualmente ou em pensamento com a casa que eu deixei, com a família que eu deixei, com os bens que eu deixei, e assim sucessivamente. Então, esse desapego é muito importante para a evolução do perispírito. Pois não, irmão Miguel? Boa noite, irmão. O irmão poderia exemplificar o que nós podemos lesionar o nosso o perispírito e que levamos e que temos que recuperar em outra encarnação? São muitas coisas, né, irmão Miguel? As nossas mágoas, a falta do perdão, né? Os nossos traumas, os nossos vícios,
as nossas vicissitudes, né? Então, tudo aquilo que eu não consigo resolver nesta encarnação, eu levo comigo no meu perispírito. Aquilo que eu consigo resolver na encarnação, eu não levo comigo no perispírito, se assim eu não quiser. Pois não, irmão Rui? Voltando à densidade do perispírito, qual seria a densidade do perispírito na sua formação do início do espírito, quando vem fazendo gradativamente a sua evolução? Bastante densa, né? Muito densa. Então, a densidade do perispírito, ele começa quase que material e termina imaterial, né? Então, existe essa graduação conforme o espírito evolui. Mas, como disse aqui, né, é um processo bastante longo e gradativo, e que leva algumas encarnações, algumas existências, e algumas existências erráticas também, para que o espírito consiga se desvincular desta importante ferramenta, né? Porém, ela é imprescindível no mundo de provas e expiações. Vamos para a primeira pergunta do tema? 50. O perispírito de um encarnado pode adensar-se devido às suas escolhas? Sim, até pode, apesar de não ser o curso natural. A densidade semimaterial do perispírito pode sofrer variações de acordo com as escolhas dos encarnados, influenciadas pelos campos vibratórios ou energéticos que os cercam. Uma informação muito relevante. A evolução natural nos deixa o perispírito cada vez com maior sutileza. Entretanto, dependendo dos nossos níveis de escolhas, nós podemos adensar, sim, o nosso perispírito. Dependendo da quantidade de traumas que nós levamos em nossa encarnação, nós adensamos. Entretanto, adensar o perispírito não significa evoluir. Adensar o perispírito significa levar mais coisas para resolver na próxima existência, né? Adensar o perispírito significa ter mais questões a serem resolvidas, e não propriamente não merecer uma evolução em outras questões, né? É como você, por exemplo, deixar trabalho acumulado. Você não realizou na segunda-feira, não realizou na terça-feira, vai sobrar mais tarefas para que você realize na quarta. Entretanto, não terminou o mês, e você tem a capacidade de realizar. Pois não. Seria, então, quanto mais questões mentais carrego e não resolvo, e vou guardando, mais o perispírito vai se adensar? Exatamente, principalmente aquelas que você sabe que precisaria resolver. O ser humano vive com problemas psicológicos, emocionais, por livre escolha. Todas as questões estão à pronta solução diante de si. Você diz, mas isso não é verdade, algumas questões não têm solução. Interna tem. Elas podem não ter solução externa, mas interna tem. Eu posso, por exemplo, encarar a minha prova da pobreza e da miséria como um presente divino que me permite evoluir e expiar os meus equívocos, ou eu posso encarar como dor e falta de merecimento. Eu posso encarar, por exemplo, o falecimento de um ente querido como uma libertação do seu espírito, como uma evolução do seu espírito, como um merecimento, ou posso encarar como um Deus punitivo que me tira aquele ente querido e me machuca. Eu posso encarar, por exemplo, uma enfermidade como um aprendizado, um período na minha vida em que eu passei para evoluir e crescer, ou eu posso encarar como uma punição divina. Eu posso encarar, por exemplo, uma frustração amorosa como um aprendizado para que eu faça melhor na próxima vez, ou posso encarar como uma falta de merecimento. Então, tudo pode ser resolvido internamente quando o espírito aprende a controlar os seus pensamentos e a ser resignado. Então, seria, para reafirmar o que você disse, não é o que a vida fez comigo, mas o que eu faço com o que a vida fez comigo. Exatamente. O que eu faço cabe a mim. Vamos entender a passagem de Jesus pela Terra. Ela foi muito importante na exemplificação diante das suas atitudes. Jesus passar por tanta dor material e não sucumbir a essa dor diante de um propósito maior, mostra também o seu nível de controle mental. Mostra também o quanto podemos ser
focados e resignados no nosso objetivo maior. Um dos maiores problemas humanos está na esperança, mas não propriamente na esperança de esperançar, na esperança de esperar, de não querer resolver as suas questões no agora. E quando eu não resolvo minhas questões no agora, eu estou apostando que amanhã eu terei a oportunidade de resolver. Só que a vida é um sopro. Às vezes, Deus nos chama para voltar para casa. E quando não resolvemos, o que acontece? Levamos conosco em nosso perispírito as impressões não solucionadas. É por isso que você tem que estar no agora o mais tranquilo em relação a tudo aquilo que você poderia ter feito. Perdoar aquele ente querido que você não se dá, perdoar a si mesmo, saber lidar com as outras pessoas com amor, praticar a caridade despretensiosa, dedicar um momento a Deus. São trabalhos preventivos. O trabalho de reparação é muito maior do que o trabalho de prevenção. Deus nos dá o objeto de prevenção. Desde as escrituras bíblicas até todos os textos que suadiram pela humanidade, até a própria codificação do Espiritismo, são receitas para realizarmos o nosso prato de uma forma mais sábia. Agora, quem é o cozinheiro somos nós. Nós somos os cozinheiros da nossa própria existência. Nós realizamos a elaboração desses pratos. Então, depende de nós pegarmos tudo isso que Deus nos deu de bagagem e fazermos a nossa própria obra. É claro que não seremos perfeitos, impecáveis, nem intocáveis em relação à nossa existência, mas quanto melhor conseguirmos realizar as nossas pesquisas, as nossas buscas, fortalecer a nossa fé, mais perto estaremos de praticar a obra o mais próximo possível do nosso planejamento. Pois não. E reparar, porque eu vejo muitas vezes as pessoas querem reparar, mas ficam se castigando e se punindo, ao invés de tentar novamente fazer diferente. A punição, o autoflagelo, a autoflagelação, a autopunição, ela é, na verdade, são contas, débitos adquiridos. Né? Você está adquirindo novas expiações. Porque Deus pediu para que você amasse o próximo como a si mesmo. Então, se você não souber se amar, você já está quebrando uma lei divina. A autopunição não leva a nada. A redenção leva. Por que tantas religiões pedem que você se arrependa dos seus pecados? E o Espiritismo não é diferente. Só que o Espiritismo tem um adendo. Se arrependa dos seus pecados e repare. Essa é a diferença, basicamente, entre o Espiritismo e o Catolicismo. Vou usar uma outra religião apenas para vocês entenderem os níveis de comparação. O arrependimento dos seus pecados não tira a necessidade de reparação. Entretanto, é o primeiro passo para a reparação. É por isso que é tão importante arrepender-se dos seus equívocos. Porque se eu não me arrependo, por que eu irei reparar? Só que, às vezes, eu vejo algumas pessoas preocupadas porque entendem que a reparação é o perdão do outro e não propriamente o auto-perdão. Porque eu posso pedir perdão para uma pessoa, eu me arrependi, mas e se ela não aceita esse perdão? Se eu te dou um presente e você não aceita, ele me pertence, como o professor gosta de dizer para vocês, né? Então, é basicamente isso. Mas o que acontece, Rejane? Às vezes, a reparação, ela é maior que o perdão. Perdoar, ou se perdoar, é um passo. Mas reparar, às vezes, é necessário você consertar. Fazer algo que reconstrua o dano causado. É, por exemplo, eu cortei uma árvore e me arrependi de ter cortado, então peço perdão a Deus por ter cortado esta árvore. Deus vai falar, tudo bem, mas você plantou outra? Não é necessário plantar outra, porque para que o meu mal seja completamente anulado, é necessário que eu tenha praticado um bem proporcional. É por isso que o Espiritismo nos convida a uma grande reflexão, mas também a momentos de dor. Porque se todo o mal que eu cometi
eu tenho que reparar, olha quanta reparação que eu tenho pela frente. Né? E é natural que assim seja. As pessoas dizem que o extraordinário do Espiritismo está na reencarnação. Não, discordo. O extraordinário do Espiritismo está na reparação. É lá que nós encontramos a justiça divina. E eu sei que, diante de suas consciências, vocês sabem que eu estou falando a verdade. Porque como Deus seria justo se todo mal praticado passasse sem a necessidade da reparação? Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu ando sempre numa linha tênue de comparar reparação com punição. E não é. Reparação não é punição divina. Reparação é uma escolha do próprio espírito para cumprir e encurtar o processo do seu mal praticado no pretérito. É no presente que eu faço. Vocês entenderão quando desencarnarem, ainda é cedo, mas entenderão quando desencarnarem, que você pede para que a próxima existência seja muito pior do que ela é. Deus tira um pouco deste peso. Mas você já quer pagar a conta de uma vez só. Ninguém gosta de dormir com dívidas. Né? Você já quer resolver o problema em uma vida só. Então você pede, Deus, quero vir tetraplégico, quero vir sem falar, mexendo apenas o óleo e sofrendo bastante dor. Deus fala, não faça isso. Como o professor explicou para vocês outro dia. Vem apenas com o problema no joelho. Tá bom demais. Aí você vem com um problema no joelho, Deus, eu não aguento mais este problema no joelho. Então, olha como funciona, né? A existência, né? Nós pedimos, mas não conseguimos cumprir aquilo que pedimos. E é natural, isso é do ser humano, né? Pois não, meu irmão. Mesmo que você reconheça o seu erro, você pode fazer a reparação nesta encarnação também, né? Você tem uma grande oportunidade de reparar nesta encarnação. O próprio erro dela ou o pretérito. E a reparação em vida, ela vale muito. Por quê? Você está com o véu de esquecimento. Quando você reparando e assistindo o filme é mais fácil. Não que seja fácil, mas é mais fácil. Porque reparar na erradicidade é reparar aquilo que você tem certeza. Reparar em vida é agir com a fé. Então eu tenho que acreditar que eu mereço. E o primeiro passo antes da identificação é a aceitação. Então eu preciso, quando Deus me joga a prova ou a expiação, agradecer a Deus por aquilo. E assim, é fácil dizer e fazer sentido quando eu falo o seguinte, você vai ter uma pedra no rim, você vai ter um problema de saúde, mas e quando eu tiro o seu filho? E quando Deus leva o seu filho? E quando Deus leva o seu irmão? E quando Deus leva o seu companheiro? Será que é fácil não se revoltar? Será que é fácil não ser egoísta a ponto de não querer que Deus tenha tido esta atitude? De não querer fazer a própria justiça? E é nítido, porque o amor que eu tenho pelo meu filho, pelo meu irmão, pelo seja quem for, é muito grande a ponto de pensar que eu queria que ele pertencesse à minha existência e não propriamente a dele. Mas quando Deus tira a vida, o corpo, por uma fatalidade de um irmão, não significa que ele ceifou ou liquidou a existência do espírito. Era a prova que aquele irmão deveria percorrer e ele está certamente muito melhor do jeito que ele está hoje. Mas aí eu preciso ter o quê? Fé. E a fé é a mais importante, mas ao mesmo tempo a mais difícil ferramenta de se conquistar. Porque para ter fé, eu preciso, de fato, e não apenas na teoria, jogar a minha vida nas mãos de Deus. Colocar a minha vida nas mãos de Deus. Mas assim, ajudar. Segurar as mãos de Deus. Eu digo que não é Deus que segura as suas mãos. Vocês dois seguram. Você segura as mãos de Deus e ele segura as suas mãos. E essa é a beleza da existência, né? Dúvidas? Vamos lá. 6. Energia e vibração. 51. Qual é a diferença entre energia e vibração?
Existem diversos tipos de energia, e todas as energias são forças capazes de produzir um trabalho. Quanto à vibração, são ondas emitidas através do pensamento, capazes de percorrer infinitas distâncias no tempo e espaço e fundir-se com a matéria orgânica, promovendo um equilíbrio ou desequilíbrio no corpo físico e no perispírito. Todo pensamento emite vibrações. A depuração e a destinação dos pensamentos são o que definirão quais vibrações serão benéficas e quais serão nocivas. Bom, vamos começar pela vibração, e essa definição ela é bastante interessante. Eu gostaria que vocês imaginassem canais de rádio, né? Então, você está lá, cada um de vocês tem um rádio. Se nós colocarmos este rádio em determinada frequência, desde que seja a mesma para todos nós não estaremos ouvindo a mesma música? Então, esta música é a vibração, eu levo o meu pensamento. Então, eu, por exemplo, posso levar o meu pensamento para uma música agradável, posso levar o meu pensamento para uma música ruim, ou posso levar para um chiado. Depende de como eu trato o meu controle de pensamento. Já a energia é uma força capaz de realizar o trabalho, né? Então, o que acontece? A energia, na verdade, ela é diferente da vibração em sua constituição, mas ela é controlada pelo mesmo fator, que é o pensamento. Então, o que é importante tecnicamente para cada um de nós? Aprendermos a controlar os nossos pensamentos. Meus irmãos, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Né? O que acontece? Os nossos pensamentos, para serem controlados, exige, primeiramente, um autoconhecimento muito grande. Se você não conhece a ti mesmo, como você pode controlar a si mesmo? Conhecer-te é o primeiro passo. Mas para nos conhecermos, nós temos que mergulhar em nossa consciência e não propriamente em nossa conveniência, como o professor gosta de dizer, enfrentarmos nós da forma que nós somos, só que despidos de qualquer orgulho, de qualquer egoísmo. Aí eu consigo controlar. Quer um exemplo prático? Alguém te ofende, você reduz a sua vibração de pensamento, não é? E se alguém te ofendesse, e neste momento da ofensa você conseguisse fazer uma análise muito rápida e conseguisse entender o motivo que essa pessoa te ofendeu e colocar em si a causa desta ofensa a ponto de perdoá-la, você não teria essa dor. Então, esta transformação, que parece impossível a priori, ela é fruto de um exercício. Algumas questões, elas são trabalhadas para se tornar hábitos em nossos pensamentos cotidianos. Você cria esses hábitos. Você vincula esses hábitos, da mesma forma que você vincula para os seus vícios. Por exemplo, uma pessoa que se acostuma a determinada ação, depois de muita repetição, não se torna um hábito? Ela já não faz de forma involuntária? Isso serve tanto para o mal quanto para o bem. Se você passar todos os dias da sua vida e acordar e colocar a aguinha no vaso, vai chegar um momento que você está fazendo sem raciocinar. É uma ação involuntária, já fez parte da sua construção de pensamento. Tem uma pergunta? A irmã nos pergunta se frequência é igual a vibração, né? Não, a frequência é o canal que nós encontramos a nossa vibração. A frequência é o meio de encontrar a vibração. A frequência tem mais a ver com pensamento propriamente do que com vibração. Vibração vamos dizer assim, é o destino final da nossa frequência. Obrigado pela pergunta. Pois não? E pode nos afetar até de forma celular, tanto essas vibrações que podem, essa forma como nós recebemos e mentalizamos, de afetar e promover adoecimento, tanto mental como físico? Não só pode, como
como faz, né? Se você analisar, por exemplo, isso a Terra já tem diversas pesquisas. Pegar a mesma enfermidade em 2 pacientes, um que encara de forma positiva, um que encara de forma negativa, o resultado vai ser assustador. Se você, por exemplo, somatizar aquilo que é de ruim, você traz para si. Se você não traz. Tanto que o pensamento é tão poderoso que algumas pessoas, mesmo com maus hábitos, conseguem não adoecer por conta de regenerar o seu organismo através dos bons pensamentos, né? O pensamento é a maior ferramenta que Deus nos deu para evoluir. E sem ele nós não evoluiremos. Entretanto, ele é muito rápido. Quando nós percebemos, nós já pensamos. Muitas vezes nós conseguimos controlar as nossas ações, mas somos incapazes de controlar os nossos pensamentos. Mas é controlando as nossas ações que nós modificamos os nossos pensamentos. Né? Quando eu começo a cobrar aquilo que eu pensei, eu estou no caminho certo. É para isso que serve aquele ditado, né? O peso na consciência. O que é o peso na consciência? É eu não gostar daquilo que eu pensei e querer modificar. Mas não basta peso na consciência. É necessária a modificação de consciência. Pois não, irmão? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Em alguns casos, as pessoas utilizam de plantas para representar essas vibrações, essa energia. Queria que o irmão falasse um pouco a respeito disso. Ao meu ver, são questões ainda evoluídas, porque eu não posso materializar algumas questões, mas a mente humana usa desse artifício. Então não tem problema. É aquilo que é dito no Livro dos Espíritos de 1857. Os talismãs, ele tem valor quando você acredita neles, né? Então, por exemplo, é naquela planta que eu vou exteriorizar a minha energia. Se você precisa da planta para exteriorizar a sua energia, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer sem a planta também, entendeu? Você pode fazer sem o amuleto, você pode fazer sem a moeda da sorte. Tudo isso pode existir ao seu redor, porque tudo está em seus pensamentos. O que nós não podemos, e aí eu acho que é o malefício, é vincular a existência do bom pensamento a essa planta, porque quando ela falta, eu sucumbo. Então é por isso que nós não gostamos da materialização das coisas, né? Porque quando nós materializamos essas questões, nós acabamos condicionando. É, por exemplo, que você diz assim, mas qual é a sua opinião sobre dormir do lado do espelho, com o vaso sanitário dando descarga na sua cabeça? Depende da importância que você dá. Né? Não é isso que vai sugar a sua energia, né? Que são os feng shui da vida, que tem todo aquele... Não é que não existe, mas, na verdade, existe por você criar, né? Imagine uma pessoa que não tenha condição de conhecer isso e nunca foi afetada pelo mesmo, justamente porque não conhece. Então, tudo vai da forma com que você somatiza aquilo que você vive, né? E seguindo ainda com esse exemplo, e aí quando uma pessoa tem acesso a, por exemplo, uma residência, uma casa de outra pessoa, e vê o exemplo, que é o que o professor falou, de repente, sinalizar que a planta está bem porque ela está bem. Ela passa a fazer isso na casa dela na expectativa de que a planta fique bem e não fique, exatamente esse é o ponto, né? Ela, de repente, se sucumbe. Mas por que meu vizinho dá certo e em mim não, né? Os espíritas antigos gostavam de colocar sal grosso na porta, né? Então, colocava um copo com sal grosso na porta, porque acreditava que aquilo sugaria a energia ruim das pessoas. Quando eu parto da premissa que entrará na minha casa alguém que vem para trazer energia ruim, eu já estou trazendo ela. Involuntariamente. Né? Eu tenho que pensar o oposto. Aqueles que entram na minha casa serão contagiados pela energia boa e sairão bem. Porque se não fosse assim, como seria a energia dos hospitais? Como seria a energia de um centro espírita, onde as pessoas só procuram quando estão mal? Né? Então, isso não faz sentido. Uma igreja, que a pessoa vai lá no momento de dor, e você perceba que esses templos são os locais que trazem mais paz, mais amor, mais harmonia. E por quê? Né? Porque não existe uma crença, um tabu em volta disso. Agora, existem questões orgânicas. Se eu jogar energias ruins para minha planta, eu posso matá-la, energeticamente. Aí já é uma espécie de magnetismo. Eu mudo o comportamento celular da planta, eu mudo o movimento da água,
das moléculas, eu mudo tudo. Então, assim, eu consigo, através das minhas células, interferir numa planta, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Mas aí existe a questão orgânica. A energética, propriamente, é você quem faz. Irmão, nós observamos aqui que tanto a energia como a vibração são filhos do pensamento. Qual nasceu primeiro, nesse caso? O pensamento ou elas? A energia e a vibração são filhos do pensamento, são gerados pelo pensamento. Qual das duas, da energia e da vibração, vem primeiro? Certamente a energia, né? A energia que gerou tudo o que existe, né? Se você pegar a própria construção planetária, né? E vamos dizer, a construção planetária, eu estou falando não apenas da nossa galáxia, Via Láctea, como eu estou falando de todas as outras galáxias existentes, elas são frutos de uma energia. Então, tudo, só que, entretanto, não são anteriores ao pensamento, porque foi necessário que algo ou alguém, né, que hoje nós chamamos de Deus, a inteligência suprema universal, pudesse pensar tudo isso. Então, nesse caso, as energias que rolam as ondas pela vibração. É um pouco mais complexo que isso, né? Mas sim, nas vibrações é necessário ter energia. Né? O deslocamento ele depende da energia, né? Então a energia está vinculada a tudo, né? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar a Terra, que, se não me foge a memória, é o quarto planeta na escala de crescimento, né? Do menor para o maior, considerando Plutão planeta e não planetoide, a Terra está no quarto tamanho de crescimento, e ainda assim cabem 100 terras dentro de Netuno, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, quando você percebe essa projeção, e no Sol, então, a Terra é uma mera pinta, né? Então, você vê a importância da energia para equilibrar todo esse sistema, né? Trazer a energia desde o Sol, da nossa estrela, diante de tantas estrelas existentes, e aí que entra a beleza de Deus, né? Olha como é incrível gerir tudo isso, né? Energia, vibração e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que tudo haja em plena harmonia, né? E saber que dentro de nós temos parte desta criação, que é o nosso pensamento, né? O pensamento, ele é capaz de deslocar-se independente da matéria. Muitas pessoas dizem, eu gostaria de atravessar paredes, eu gostaria de me deslocar, Você já faz isso, através do pensamento. Se você trabalhar o seu pensamento, você está em todos os locais do mundo, em todas as temperaturas, em todas as altitudes, em todos os cenários, com todas as companhias, você é capaz de se deslocar através desta ferramenta. 52. Qual é a composição fluídica de uma vibração? A composição dependerá da intenção aplicada. A vibração pode assumir diversas formas. Entretanto, a mais comum é a de ondas, emitidas pelo poder do pensamento. Voltamos, né, à emissão das ondas pelo poder do pensamento, né? E quando falamos em ondas, vocês conseguem mentalizar o que eu estou dizendo, né? Aquelas ondinhas pairando no ar, né? Então, essas ondas, elas são frutos do pensamento, entretanto, são muito importantes para a evolução. Bom, está dando o nosso horário, né? Eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Eu estava com saudades de poder participar de um estudo junto com vocês. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e desejar, né, que vocês tenham bons pensamentos aí para, assim, enfrentar os próximos dias da semana e deste mês, produzindo sempre amor, caridade e paz por onde passarem. Muito obrigado, fiquem com Deus.